No coração pulsante do século XVIII, um gigante de madeira e lona chamado Octavius balançava com uma paciência solene nas águas turvas do Tamisa. O ano era 1771 e Londres, a capital de um império em plena e febril expansão, era um caos de atividade. Um cadinho onde a ambição, a miséria, as ciências e a superstição se agitavam num turbilhão incessante. O ar, denso e carregado com o cheiro aquer do carvão, do alcatrão quente, das especiarias exóticas e da humanidade em seu estado mais puro, envolvia os cais como um sudário. O Octavius não era simplesmente um navio, era uma promessa flutuante, um testamento da engenharia e da audácia britânicas, construído com carvalhos centenários arrancados das florestas mais profundas da Inglaterra. Seus 3 mastros, altos e orgulhosos, erguiam-se como agulhas góticas apontando para um céu frequentemente cinzento e chumbado. Suas velas de linho, ainda recolhidas e limpas, aguardavam o vento que as impulsionaria para o desconhecido, para as distantes e lendárias terras da China. A nau havia sido lançada havia apenas alguns anos, e seu casco, pintado de um preto funcional, mais imponente, já mostrava as sutis cicatrizes de viagens anteriores, cada arranhão e cada mancha de sal uma história em si mesmo. Era um navio mercante da classe East em diamante, robusto, espaçoso e bem armado, projetado não apenas para transportar valiosas mercadorias através dos oceanos mais perigosos do mundo, mas também para se defender de piratas e corsários que infestavam as rotas comerciais. Seus flancos estavam repletos de uma fileira de canhões, bocas de ferro que, embora raramente usadas, ofereciam uma reconfortante sensação de segurança à tripulação e aos investidores que haviam arriscado suas fortunas nesta empreitada. A bordo, o ambiente era uma mistura de frenesi organizado e tensão contida. Os marinheiros, homens de rostos curtidos pelo sol e pelo vento, moviam-se com uma eficiência nascida do hábito. Seus gritos e cantos de trabalho criando uma sinfonia rouca que se misturava com o estalar da madeira e o bater das ondas contra o casco. Estivadores com costas curvadas subiam e desciam pelas pranchas, carregando as últimas caixas de manufaturas de lã, ferramentas de ferro e relógios de precisão, mercadorias que seriam trocadas em cantão por chá, seda e porcelana. Os luxos que a alta sociedade londrina ansiava avidamente. Cada objeto era cuidadosamente registrado e armazenado nas profundezas do porão, um labirinto escuro e cavernoso que em breve se tornaria o lar dessas riquezas por muitos meses. O capitão do Octavius, um homem na plenitude de sua vida, observava a agitação do castelo de popa. Seu nome, agora perdido nas brumas do tempo, era sinônimo de competência e confiabilidade nos círculos marítimos de Londres. Não era um novato. Ele havia subido na hierarquia através de anos de serviço disciplinado, aprendendo os segredos do mar desde que era um jovem grumete. Seu rosto, emoldurado por uma peruca empoada à moda da época, revelava uma inteligência aguçada e uma determinação inabalável. Seus olhos de um azulaço haviam visto a fúria dos tufões no mar da China meridional e a calma enganosa das calmarias equatoriais. Para ele, o mar não era um inimigo a conquistar, mas uma força poderosa e caprichosa que exigia respeito, conhecimento e uma dose saudável de humildade. No entanto, em seu coração ardia uma chama de ambição que ia além da simples execução de um contrato comercial. Ele sonhava com a glória, com inscrever seu nome nos anais da exploração, um desejo secreto que poucos conheciam. Nesta ocasião, sua empreitada tinha um caráter incomum e profundamente pessoal. Ele era acompanhado por sua esposa e seu jovem filho. A decisão de levá-los consigo havia sido objeto de longas e silenciosas deliberações. A viagem era longa e perigosa, mas a perspectiva de uma separação de vários anos era igualmente insuportável. Sua esposa, uma mulher de notável coragem, havia insistido em manter a família unida, preferindo os perigos do oceano à solidão de uma espera incerta. Sua presença a bordo, juntamente com o riso ocasional de seu filho que corria pelo convés, trazia um toque de humanidade e normalidade a este mundo prodigiosamente masculino e rude, um lembrete constante do que estava em jogo. Eles eram a âncora emocional em um oceano de incerteza, um farol de lar em meio à imensidão. Nos cais, o drama humano da partida se desenrolava em 1000 pequenas vinhetas.
Famílias inteiras haviam se reunido para se despedir de seus entes queridos. Mães com os olhos vermelhos abraçavam filhos que talvez nunca mais veriam, entregando-lhes pequenos amuletos ou bíblias gastas. Jovens esposas agarravam as mãos de seus maridos, sussurrando promessas e medos na brisa salgada. A tripulação do Octavius era um microcosmo da sociedade britânica. Havia veteranos grisalhos que haviam dado a volta ao mundo várias vezes, cujas peles eram mapas de rugas e cicatrizes, jovens imberbes em sua primeira grande viagem, com os olhos brilhantes de aventura e a crença ingênua em sua própria imortalidade, e homens de meia-idade escapando de dívidas, desamores ou da monotonia da vida em terra firme, buscando no mar uma segunda chance e, pelo menos, um salário estável. Cada um carregava consigo sua própria bagagem de esperanças, medos e segredos que em breve se fundiriam no destino coletivo da nau. A atmosfera estava carregada de uma emoção agridoce. Por um lado, havia um palpável senso de orgulho e propósito. Esses homens não eram meros trabalhadores, eram as engrenagens do vasto motor imperial, os fios que teciam a rede do comércio global. Sua viagem era uma empreitada de importância nacional, uma contribuição tangível para a prosperidade e o poder da Grã-Bretanha. Por outro lado, a sombra da incerteza pairava sobre todo. O mar era um cemitério imenso, e cada marinheiro conhecia alguém que havia sido reclamado por suas profundezas. As histórias de naufrágios, doenças e ataques piratas eram o pão de cada dia nas tabernas portuárias. Relatos sombrios que eram contados em voz baixa para não tentar o destino. Finalmente, chegou a ordem. As pranchas de embarque foram retiradas com um ruído surdo e definitivo. As amarras que prendiam Octavius à segurança da terra foram soltas uma a uma, e o navio começou a se separar lentamente do cais, a brecha de água se alargando como um abismo intransponível. Um coro de adeus ergueu-se da multidão, um som melancólico que foi gradualmente abafado pelas ordens do capitão e pelo canto rítico dos marinheiros que içavam as primeiras velas. O capitão permaneceu firme na ponte, sua figura recortada contra o horizonte de mastros e chaminés da cidade. Ao seu lado, sua esposa segurava a mão de seu filho, apontando para as gaivotas que circulavam sobre suas cabeças. Por um instante, o rosto do capitão suavizou-se, a máscara de autoridade profissional rachou para revelar o marido e o pai. Foi apenas um momento, mas nele se continha todo o peso de sua responsabilidade. O Octavius, agora livre de suas amarras terrenas, apanhou a brisa do estuário e começou a deslizar rio abaixo, uma majestosa besta de madeira empreendendo seu longo caminho para o leste. A silhueta da cidade, com a cúpula da Catedral de São Paulo dominando o perfil, foi diminuindo, mais embaçada, até que finalmente se dissolveu na névoa. Para a tripulação do Octavius, Londres já era uma lembrança, um sonho que ficava para trás. À frente te estendia a vasta e imprevisível extensão do oceano, uma tela em branco sobre a qual seu destino seria escrito. Naquele momento de partida, ninguém a bordo, nem o mais sábio dos veteranos, nem o mais pessimista dos homens, poderia ter concebido a natureza verdadeiramente extraordinária e aterrorizante desse destino. O eco de sua partida ressoou nos cais de Londres, um adeus que sem que ninguém soubesse seria o último. O navio navegava em direção ao sol nascente, mas seu destino final se encontrava na direção oposta, em um reino de escuridão e gelo perpétuo que aguardava pacientemente, além dos confins dos mapas e da imaginação humana. A grande aventura havia começado, e com ela, o primeiro capítulo de uma das lendas mais enigmáticas e trágicas da história marítima. O Octavius não só se dirigia à China, sem saber havia zarpado para a eternidade. A viagem era mais do que um simples trajeto comercial. Era uma viagem para o coração de um mistério que perduraria por séculos, uma odisseia que desafiaria a compreensão e alimentaria os pesadelos de gerações de marinheiros. A nau, em seu esplendor e fortaleza, era uma metáfora da própria ambição humana, grandiosa em suas aspirações, mas vulnerável às forças incomensuráveis da natureza, um lembrete de que por mais longe que viajemos, as sombras do desconhecido sempre viajam conosco. A partida do Octavius não foi apenas um evento histórico, foi o prólogo de uma lenda, o primeiro verso de um poema épico cujo final seria escrito com tinta congelada no silêncio mais absoluto. A água do Tândisa, testemunha muda de inúmeras partidas,
Fechou-se atrás da esteira do navio, guardando o segredo de sua viagem em suas profundezas lamacentas, enquanto Octavius, com as velas infladas por um vento de otimismo, navegava com confiança para a armadilha que o destino lhe havia preparado no outro extremo do mundo. A tripulação, alheia à ironia de seu rumo, cantava canções de fortuna e retorno, sem saber que seu único retorno seria como espectros em um navio fantasma, uma história sussurrada com temor nas noites de tempestade. A viagem à China era apenas o primeiro ato, o verdadeiro drama, o que definiria sua lenda, ainda estava por começar, gestando-se na mente do homem que os guiava e no coração gelado do planeta que esperava sua chegada. Naquele momento, no entanto, havia apenas esperança e a promessa de um horizonte infinito. A tragédia era uma nuvem distante, invisível no céu claro daquela manhã de... O Octavius, uma vez liberado das garras do Tanisa e adentrado nas águas abertas do Canal da Mancha, transformou-se. Deixou de ser uma promessa ancorada à Terra para se tornar um microcosmo autônomo, uma lasca de civilização britânica navegando através da imensidão hostil do oceano. A viagem para o Extremo Oriente não era um simples trajeto, mas uma odisseia de meses de duração que poria à prova a resistência do navio, a perícia do capitão e a fortaleza de espírito de cada alma a bordo. A primeira etapa da viagem, contornando as costas da Europa e da África, foi uma aula magistral de navegação e disciplina. O capitão, um mestre de seu ofício, demonstrou por que lhe fora confiada uma empreitada de tal magnitude. Ele usava o sol, as estrelas e seu fiel sextante com uma precisão assombrosa, calculando sua posição em um mundo sem GPS, onde um pequeno erro de cálculo podia significar desviar centenas de milhas. A vida a bordo se estabeleceu em uma rotina férrea, um ritmo imutável ditado pelo sol e pelas campainhas do navio. O dia era dividido em vigias de 4 horas, um ciclo perpétuo que assegurava que a nau estivesse sempre vigilante, sempre em movimento. Os marinheiros acordavam em suas redes apertadas no castelo de proa, um espaço abarrotado e mal cheiroso, para enfrentar suas tarefas diárias. Esfregavam os conveses até que a madeira brilhasse, reparavam velas rasgadas pelo vento com agulhas e fios grossos, mantinham o aparelho em perfeito estado, untando as cordas com alcatrão para protegê-las da corrosão salina, e vigiavam o horizonte do cesto da gávea do mastro principal, buscando sinais de outros navios ou mudanças no clima. O trabalho era duro, físico e incessante, mas forjava um vínculo de camaradagem entre os homens, uma interdependência nascida da necessidade de sobreviver juntos. As refeições eram monótonas, mas substanciosas. Biscoito de bor, uma espécie de pão duro como uma rocha, que muitas vezes tinha que ser batido para tirar os gorgulhos, carne de boi salgada, tão dura que podia ser usada como sola de sapato, e rações de grogue, uma mistura de rum e água, que ajudava a aquecer o corpo e a esquecer por um momento a dureza de sua existência. À medida que o Octavius navegava para o sul, o clima se transformava. O frio e a umidade do Atlântico Norte deram lugar ao calor sufocante dos trópicos. O sol tornou-se um inimigo implacável, batendo no convés com uma ferocidade que fazia o alcatrão das juntas amolecer e borbulhar. Os homens trabalhavam com o torso nu, suas costas brilhando de suor, enquanto o navio deslizava por águas de um azul tão profundo que parecia irreal. Foi nesta zona, perto do Equador, onde se enfrentaram um dos maiores temores dos marinheiros à vela, as calmarias equatoriais, ou doldrums. Durante dias, até semanas, o vento desaparecia por completo. As velas, antes infladas e orgulhosas, pendiam flácidas e sem vida dos mastros. O navio ficava à deriva, balançando preguiçosamente sobre um mar que parecia um espelho de mercúrio derretido. A imobilidade era enlouquecedora, o calor era opressor, e a água potável, armazenada em barris de madeira, começava a adquirir um sabor rançoso e a encher-se de algas. A tensão a bordo crescia a cada dia de calmaria. Os homens, sem o trabalho constante que os mantinha ocupados, tornavam-se irritadiços e propensos a disputas. As velhas superstições marinhas ressurgiam. Alguns afirmavam ter visto albatrozes, presságios de má sorte, enquanto outros praguejavam em voz baixa,
convencidos de que alguém a bordo havia ofendido o mar. Nestes momentos críticos, a liderança do capitão era fundamental. Ele organizava tarefas de manutenção desnecessárias, como polir os canhões ou pintar o casco, simplesmente para manter a tripulação ocupada. Sua calma e sua confiança inabalável eram a âncora que impedia que o navio afundasse no caos. A presença de sua esposa e seu filho também teve um efeito inesperado. Ver a mulher do capitão costurando tranquilamente no convés, ou a criança brincando com um pedaço de corda, era um lembrete da normalidade, um contraponto à tensão palpável, e ajudava a humanizar a situação, lembrando aos homens que não estavam sozinhos em sua ansiedade. Finalmente, após uma espera que pareceu uma eternidade, uma leve brisa começou a enrugar a superfície da água. As velas inflaram timidamente no início, e depois com mais força, e o Octavius retomou sua viagem. A alegria e o alívio que percorreram o navio eram quase tangíveis. Eles haviam superado o primeiro grande teste. O próximo desafio era o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, um lugar conhecido por suas tempestades repentinas e violentas, onde os oceanos Atlântico e Índico colidiam em uma fúria perpétua. O capitão preparou a nau para o pior. Escotilhas foram seguras, velas foram reforçadas e todo o equipamento de segurança foi revisado. Não tiveram que esperar muito. Uma massa de nuvens negras acumulou-se no horizonte, e o mar, antes tranquilo, começou a inchar em ondas monstruosas. A tempestade atingiu Octavius com a força de um martelo. Ondas do tamanho de colinas de água varriam o convés, ameaçando arrastar qualquer um que não estivesse bem preso. O vento uivava através do aparelho com um som demoníaco, e a chuva caía em cortinas tão densas que a visibilidade era quase nula. O navio rangia e gemia sob a pressão, cada tábua e cada viga protestando contra a violência da natureza. Durante 2 dias e 2 noites, a tripulação lutou pela vida do navio. Homens amarrados à roda do leme lutavam para manter o curso, seus músculos tensos pelo esforço. Outros, no alto dos mastros, tentavam desesperadamente recolher as velas para evitar que o vento as despedaçasse. O capitão, sem dormir, sem comer, permaneceu na ponte, gritando ordens contra o rugido da tempestade, sua experiência e seu instinto guiando seu navio através do caos. Sua esposa e filho permaneceram em sua cabine, ouvindo a fúria do mundo exterior, rezando por sua salvação. E mais uma vez, o Octavius provou seu valor. Maltratado, mas intacto, emergiu da tempestade e entrou nas águas mais calmas do Oceano Índico. A tripulação, exausta, mas eufórica, havia sobrevivido ao cabo das tormentas. Eles se sentiam invencíveis. O restante da viagem, através do Oceano Índico e do Estreito de Malaca, foi relativamente tranquilo, embora sempre com a ameaça latente de piratas malaios, cujas proas velozes eram o terror dos navios mercantes. Foram estabelecidas guardas armadas e os canhões foram mantidos carregados, mas felizmente não tiveram encontros hostis. Finalmente, após quase 5 meses de viagem, o vigia do cesto da Gávea gritou a palavra mágica: terra à vista. Eram as costas da China. A chegada a Atão, a atual Guangzhou, o único porto chinês aberto ao comércio com o Ocidente, foi um assalto aos sentidos. Após meses vendo apenas o azul do mar e o marrom da madeira do navio, a vista do delta do Rio das Pérolas, com seus juncos de velas vermelhas, seus arrozais de um verde esmeralda e seus pagodes que se elevavam para o céu, era avassalador. O cheiro do ar mudou, impregnado de incenso, gengibre e o aroma de milhares de cozinhas. O Octavius ancorou na baía de Whampoa, a várias milhas rio abaixo da cidade, junto a uma flotilha de outros navios europeus. O processo comercial era complexo e estritamente regulado pelas autoridades chinesas. Um grupo de comerciantes chineses, conhecido como Cohong, tinha o monopólio de todo o comércio exterior. O capitão e seu sobrecargo passaram semanas negociando, bebendo inúmeras xícaras de chá enquanto regateavam os preços de suas manufaturas de lã e selecionavam as melhores qualidades de chá, seda crua e delicada porcelana que encheriam os porões do Octavius para a viagem de volta. Para a tripulação,
que não tinha permissão para ir à cidade. Este período foi uma mistura de tédio e fascínio. Eles observavam do convés o incessante tráfego de sampanes e juncos, ouvindo uma língua que lhes soava como música estranha, maravilhados com os costumes e a aparência de um povo tão diferente do seu. A viagem à China havia sido um sucesso retumbante. O navio provou ser confiável, a tripulação competente e o capitão um líder excepcional. Eles haviam enfrentado e superado os perigos do oceano, e os porões do Octavius agora transbordavam de uma carga que os faria rico. Encontravam-se no topo do mundo, no ponto mais distante de sua viagem, tendo alcançado a Quimera do Oriente. Haviam cumprido sua missão. Agora só restava o longo caminho para casa. No entanto, foi aqui, neste momento de triunfo, onde uma nova ideia, uma ambição muito mais perigosa e sedutora do que o simples comércio, começou a germinar na mente do capitão. Enquanto observava os mapas em sua cabine, seus olhos não se dirigiam para o sul, pela rota familiar e segura por onde haviam vindo, mas para o norte, para um vasto espaço em branco marcado com as palavras Terra Incognita e a tentadora promessa da lendária Passagem do Noroeste. A Quimera do Oriente havia sido alcançada, mas agora uma nova quimera, uma quimera de gelo e glória, começava a sussurrar seu nome. O sucesso de sua viagem, em vez de satisfazê-lo, apenas atiçou as chamas de sua ambição, preparando-o para a decisão que selaria seu destino e o de todos que haviam confiado suas vidas a ele. A viagem à China, em retrospectiva, não foi o clímax de sua história, mas simplesmente o prelúdio, o ato de preparação para a verdadeira tragédia que estava por vir. Na cabine principal do Octavius, ancorado nas águas quentes e movimentadas da Baía de Whampoa, travava-se uma batalha silenciosa. Não era uma batalha de espadas ou canhões, mas uma contenda muito mais profunda e transcendental que acontecia na alma de um único homem, o capitão. Sobre a grande mesa de carvalho, polida por anos de uso, estendiam-se os mapas. À luz dourada de uma lâmpada a óleo, as rotas familiares do mundo conhecido desenhavam-se com uma clareza reconfortante. A longa curva descendente em torno da África, a travessia do Índico, o caminho seguro e testado de volta para casa. Mas os olhos do capitão não pousavam nessas linhas familiares. Seu olhar estava fixo, quase hipnotizado, no vasto e enigmático vazio que coroava o globo terrestre, o Ártico. Nos mapas de 61, esta região era um reino de conjecturas, uma tela em branco salpicada de linhas tracejadas, ilhas fantasma e a ominosa inscrição Passagem do Noroeste suposta. Era o santo grau da navegação, uma rota lendária e teórica que prometia um atalho entre a Europa e a Ásia, uma passagem que evitaria as longas e perigosas viagens para o sul. Encontrar e navegar com sucesso esta passagem não só traria uma imensa riqueza, mas também uma glória imortal. Seria o equivalente marítimo a descobrir um novo continente. E o sussurro dessa glória, o canto da sereia da fama eterna, ressoava na mente do capitão com uma força irresistível. A decisão de tentar a passagem do Noroeste não foi um capricho repentino, foi uma ideia que vinha crescendo nele há anos, uma semente de ambição plantada pelas histórias que ouvira nas sociedades geográficas de Londres e pelos relatos de exploradores que haviam falhado na tentativa vindo do leste. Agora, pela primeira vez, ele se encontrava do lado oposto do mundo, na teórica saída da passagem. A tentação era avassaladora. Raciocinava, talvez para convencer a si mesmo, com uma lógica que beirava a arrogância. Tivera uma viagem excepcionalmente rápida e bem-sucedida à China. O navio estava em perfeitas condições. A tripulação era experiente e leal, e o verão ártico, segundo os limitados conhecimentos da época, deveria oferecer uma janela de oportunidade, um breve período, em que os gelos recuariam o suficiente para permitir a passagem. Ele se imaginava retornando a Londres não pela rota esperada do sul, mas triunfalmente do norte, tendo conseguido o que reações de marinheiros apenas sonharam. Via-se aclamado como um herói, seu nome gravado ao lado dos de Colombo e Magalhães. Seria mais do que um simples capitão mercante, seria um pioneiro, um homem que reescrevera o mapa do mundo. Esta visão era uma droga potente, uma quimera que nublava seu julgamento e minimizava os riscos monumentais. No entanto, sua consciência não estava totalmente tranquila.
Ele sabia, no fundo, que os riscos eram astronômicos. O Ártico era um mistério absoluto. Os mapas eram pouco mais que fantasias. Ninguém sabia ao certo se a passagem existia como uma rota navegável contínua. Ninguém conhecia a verdadeira natureza do gelo polar, seu poder, sua imprevisibilidade. Ele estava apostando a vida de cada homem, mulher e criança a bordo em uma conjectura, em um sonho de glória pessoal. O rosto de sua esposa e o riso de seu filho, que dormiam pacificamente na cabine contígua, deveriam ter sido uma âncora à realidade, um lembrete de sua responsabilidade mais fundamental. Mas na estranha alquimia da ambição humana, eles se tornaram parte da justificativa. Que maior legado poderia deixar a seu filho do que um nome lendário? Que maior presente para sua esposa do que a vida da consorte de um herói nacional? Seu amor por eles, em vez de contê-lo, torceu-se para se tornar mais um estímulo para sua audaz e temerária empreitada. É provável que ele tenha tido uma conversa crucial com seu primeiro oficial, um homem mais velho e mais cauteloso, cuja experiência lhe ditava prudência. Podemos imaginar a cena. O primeiro oficial, com o rosto marcado pela dúvida, apontando para as vastas áreas em branco do mapa. Capitão, ele diria em voz grave: isto é uma loucura. Não sabemos nada do que há lá em cima. Poderiam ser montanhas de gelo, mares congelados, um labirinto sem saída. Temos um porão cheio de riquezas. Nosso dever é levá-lo para casa em segurança. Ele lembraria as histórias dos navios baleeiros que se aventuraram muito ao norte e foram esmagados pelo gelo como cascas de ovo. Falaria do frio inimaginável, da noite polar que dura meses, da escassez de alimentos e da desolação que podia quebrar a mente do homem mais forte. Mas o capitão, imbuído da confiança que lhe dera seu recente sucesso, teria uma resposta para tudo. A fortuna favorece os audazes, meu velho amigo, poderia ter replicado, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. As grandes descobertas não são feitas pelos homens cautelosos. Colombo foi chamado de louco. Magalhães navegou para o desconhecido. Estamos no limiar da história. Vamos virar as costas por medo do que poderia ser. Temos provisões, um navio forte e a melhor tripulação da frota. Se alguém pode fazer isso, somos nós. Ele argumentaria que o risco da Rota do Sul não era menor: tufões, piratas, doenças. Ele compararia um risco conhecido com um risco desconhecido, e em sua mente, o desconhecido brilhava com a promessa de uma recompensa incomparável. A conversa provavelmente terminaria sem um acordo, com o primeiro oficial se retirando, balançando a cabeça com um sombrio ressentimento, mas obrigado pelo código do mar a obedecer às ordens de seu capitão. A decisão estava tomada. O Octavius não voltaria por onde veio. Ele seguiria para o norte, em direção ao sussurro do gelo. A notícia foi recebida pela tripulação com uma mistura de espanto, emoção e um medo mal disfarçado. Para os mais jovens e aventureiros, era a oportunidade de suas vidas, uma aventura que superava em muito a monotonia de uma rota comercial. Para os veteranos, era uma aposta imprudente, uma violação do bom senso marinheiro. Mas a autoridade do capitão era absoluta. Sua palavra era lei, e se ele dizia que iriam para o norte iriam. Assim, em vez de preparar o navio para o quente Oceano Índico, começaram os preparativos para o Ártico. Foram compradas peles e roupas de abrigo adicionais. O casco foi reforçado com tábuas de madeira extras na proa, uma couraça improvisada contra o gelo, e foram carregadas todas as provisões que puderam encontrar, mais carne salgada, mais biscoitos, embarcaram trenós e ferramentas para cortar gelo, objetos que pareciam estranhos e fora do lugar sob o sol tropical da China. A decisão fatal não era mais apenas uma ideia na mente do capitão, estava se materializando em madeira, lona e ferro. Era real. O Octavius levantou âncoras e, em vez de virar para o sul, proa para o nordeste, em direção às costas do Japão e da península de Kamchatka, buscando a entrada para o Estreito de Bering e a porta de entrada para o Ártico. Enquanto se afastavam da costa chinesa, a atmosfera a bordo mudou. A alegre camaradagem da viagem de ida foi substituída por uma tensão silenciosa. Os homens realizavam suas tarefas com a mesma eficiência.
mas seus olhos desviavam-se constantemente para o norte, para um horizonte que não prometia mais mercados exóticos, mas um desafio elemental de uma magnitude que mal podiam começar a compreender. O capitão, por sua vez, mostrava-se mais resoluto do que nunca, projetando uma imagem de confiança absoluta para sufocar qualquer dúvida que pudesse surgir entre a tripulação. Ele passava horas em sua cabine, estudando seus mapas imperfeitos, traçando rotas hipotéticas, através de arquipélagos que talvez nem sequer existissem. Ele havia se tornado um homem, possuído por um sonho, e estava arrastando todos os outros com ele para o despertar, que seria brutal. Este ato de decisão é o verdadeiro ponto de inflexão da tragédia do Octavius. Não foi o gelo que selou seu destino, nem a tempestade, nem a fome. Foi a escolha de um homem, uma escolha nascida daquela perigosa mistura de ambição, orgulho e a subestimação das forças da natureza. É uma história que se repetiu inúmeras vezes ao longo da história humana. O líder carismático que convence seus seguidores a acompanhá-lo ao abismo, a busca pela glória que leva à aniquilação. O Octavius, ao virar para o norte, deixou de ser um simples navio mercante. Tornou-se um símbolo da hibris humana, a arrogância de acreditar que a vontade e a tecnologia podem conquistar qualquer obstáculo. Ele navegava para o Ártico, mas em um sentido mais profundo. Navegava para uma lição de humildade que seria escrita no gelo com as vidas de todos a bordo. O sussurro do gelo havia se tornado um grito ensurdecedor na mente do capitão, abafando as vozes da razão e da prudência. E o navio, fiel ao seu comando, obedeceu apontando sua proa para o coração branco e silencioso do mundo, onde seu destino lendário e terrível o esperava pacientemente. A viagem em direção à quimera da glória havia começado e não haveria volta. A decisão estava tomada, as velas desdobradas, e o futuro, antes um caminho de volta para casa, agora era uma página em branco tão vasta e aterrorizante quanto os campos de gelo que os aguardavam. A viagem para o norte foi, no início, enganosamente benigna. Depois de deixar para trás as águas mais quentes da Ásia, o Octavius navegou pelo Mar de Bering, uma vasta massa de água que serve de antessala para o Ártico. O ar tornou-se mais frio, mais limpo, com uma nitidez que feria os pulmões. O sol, embora ainda presente, perdeu sua ferocidade tropical e tornou-se um disco pálido em um céu de um azul intenso e metálico. A tripulação, envolta nas peles e lã que haviam carregado na China, adaptou-se às novas condições com a resiliência própria dos marinheiros. Houve até um período de otimismo cauteloso. Navegaram através do Estreito de Bering, com as costas da Ásia de um lado e da América do outro, sentindo-se como verdadeiros pioneiros no limiar de um mundo novo. O capitão, exultante, anotava em sua bitácora cada detalhe, cada avistamento de baleias ou focas, convencido de que estava no caminho certo. O mar estava aberto, e a rota para o leste parecia clara. A promessa da passagem do noroeste brilhava diante deles como um farol de esperança. No entanto, essa ilusão de um Ártico dócil e cooperativo não tardaria a desaparecer. Os primeiros icebergs apareceram como arautos silenciosos do que estava por vir. No princípio, eram pequenos, pedaços de gelo à deriva que o navio podia desviar facilmente. Depois, tornaram-se maiores, placas de gelo do tamanho de uma casa que flutuavam como ilhas fantasmagóricas. Logo, encontraram-se navegando em um mar salpicado de gelo, um campo minado branco que exigia vigilância constante e navegação experiente. O som do navio mudou. Ao rangido familiar da madeira juntou-se um novo ruído, o gemido surdo e o raspado de gelo contra o casco, um som que fazia ranger os dentes e que enviava arrepios pela espinha dorsal dos homens mais corajosos. O capitão, imperturbável em sua determinação, ordenou que seguissem em frente. Eles se aprofundaram cada vez mais no labirinto branco, seguindo os canais de água livre que se abriam entre os campos de gelo. Por um tempo, pareceu que poderiam ter sucesso. O progresso era lento e perigoso, mas constante. Eles se sentiam como exploradores em uma paisagem lunar, um mundo de uma beleza desoladora e estranha. O sol da meia-noite criava um espetáculo surreal pintando o gelo com tons de rosa, laranja e violeta em um dia que nunca terminava. Eles viram ursos polares majestosos e solitários, observando-os dos icebergs,
e manadas de morsas que mergulhavam na água gelada à sua passagem. Era um mundo de uma pureza primigênia, intocado pela mão do homem. Mas a beleza do Ártico é uma beleza traiçoeira. O clima, que havia sido relativamente estável, mudou com uma rapidez aterrorizante. A temperatura despencou, uma névoa espessa e gelada desceu sobre eles, reduzindo a visibilidade a poucos metros e transformando a navegação em um jogo de adivinhação às cegas. O vento, que antes os havia ajudado, virou-se contra eles, empurrando as enormes placas de gelo e fechando os canais por onde haviam passado. O abraço do gelo começou a se fechar. O processo não foi súbito e violento, como o de uma tempestade, mas lento, gradual e insidioso. Foi o confinamento de uma jiboia, não o ataque de um tubarão. Um dia, perceberam que não podiam mais avançar. No dia seguinte, descobriram que também não podiam retroceder. Os canais por onde haviam entrado haviam congelado, selados por uma nova camada de gelo. Olharam ao redor e viram uma paisagem que havia mudado completamente. O mar azul havia desaparecido, substituído por uma interminável planície branca e quebrada que se estendia até o horizonte em todas as direções. Eles estavam presos. A compreensão de sua situação caiu sobre a tripulação como uma laje de gelo. O otimismo evaporou-se, substituído por uma ansiedade fria e lancinante. A princípio, tentaram lutar. O capitão, recusando-se a aceitar a derrota, ordenou aos homens que descessem ao gelo com machados, picaretas e serras longas. Durante dias, trabalharam febrilmente, tentando abrir um canal para libertar o navio. O som metálico das ferramentas contra o gelo ressoava no silêncio absoluto do Ártico. Era um trabalho exaustivo e desmoralizador. Para cada pedaço de gelo que conseguiam cortar e afastar, o mar, congelando-se ao seu redor, parecia produzir o dobro. O suor congelava em seus rostos e o hálito transformava-se em nuvens de vapor. Logo perceberam a inutilidade de seus esforços. Eram formigas tentando mover uma montanha. O gelo não era um obstáculo passivo, era uma força ativa, dinâmica, um organismo vivo de um poder inimaginável. Ouviam sua voz constantemente, o gemido profundo e ressonante das placas de gelo, ao chocarem-se umas contra as outras, o estalo agudo e explosivo do gelo ao expandir-se e contrair-se com as mudanças de temperatura. Às vezes, a pressão era tão grande que enormes cristas de gelo se levantavam do mar, formando-se em questão de minutos com um estrondo aterrorizante, muralhas de gelo que redesenhavam a paisagem ao seu redor. O Octavius, antes um orgulhoso conquistador de oceanos, tornou-se um brinquedo indefeso nas mãos de um gigante. A pressão do gelo sobre o casco era imensa. O navio gemia e se queixava, suas vigas de carvalho protestando sob a tensão. Os homens ouviam esses sons dia e noite, imaginando o momento em que a madeira finalmente cederia e o navio seria esmagado, afundando nas profundezas geladas em questão de segundo. O capitão, confrontado com a dura realidade de seu fracasso, viu-se obrigado a mudar de estratégia. A luta pela libertação foi abandonada e substituída pela luta pela sobrevivência. Um rigoroso racionamento de alimentos e combustível foi implementado. A rotina do navio adaptou-se à sua nova existência estacionária. As vigias não mais observavam em busca de navios ou terra, mas observavam o comportamento do gelo, procurando qualquer sinal de que a pressão pudesse diminuir ou de que um novo canal se abrisse. A esperança de completar a passagem do Noroeste morreu. Foi substituída por uma esperança muito mais modesta e desesperada, a de sobreviver ao inverno e esperar que o degelo do próximo verão os libertasse. O navio, sua prisão, tornou-se também seu único refúgio. Os homens se amontoavam debaixo do convés, tentando conservar o calor de seus corpos e das poucas estufas que mantinham acesas. O mundo exterior era um deserto branco, hostil à vida. A moral da tripulação começou a se quebrar. O medo, antes um sentimento controlado, tornou-se o companheiro constante de todos. Os homens tornaram-se silenciosos e introvertidos, cada um perdido em seus próprios pensamentos sombrios. As disputas por assuntos triviais tornaram-se mais frequentes. A culpa e o ressentimento começaram a aflorar. Alguns olhavam para o capitão, com olhos acusadores,
embora ninguém ousasse desafiá-lo abertamente. Ele, por sua vez, fechou-se em uma couraça de autoridade, escondendo sua própria desesperança e o peso esmagador da culpa sob uma fachada de disciplina inabalável. A presença de sua família tornou-se uma tortura silenciosa. Ver o rosto pálido e assustado de seu filho, sentir o olhar preocupado de sua esposa, era um lembrete constante e doloroso das consequências de sua ambição. O abraço do gelo não era apenas físico, mas também psicológico. Ele os isolou do resto do mundo, prendendo-os em um universo de branco e silêncio, obrigando-os a enfrentar a si mesmos e a iminência de seu próprio fim. O Octavius, preso no coração do Ártico, havia se tornado uma ilha, uma cápsula do tempo à deriva em um mar de gelo. A viagem havia terminado abruptamente, mas a odisseia apenas começava. A luta já não era pela glória ou pela fortuna, mas pela sanidade e pela sobrevivência no ambiente mais implacável da Terra. O abraço branco, que a princípio parecia uma carícia fria e bonita, havia se revelado como o abraço da morte, um aperto do qual não haveria escapatória. O navio e sua tripulação haviam entrado no labirinto de gelo, e agora, no silêncio ensurdecedor do polo, começavam a compreender que não havia saída. O mundo havia se reduzido aos confins de seu navio de madeira, um pequeno ponto de calor e vida em um oceano de frio e desolação. E a noite, a longa noite polar, estava prestes a cair. O lento desvanecimento do sol foi talvez o golpe psicológico mais devastador. Após semanas de um dia perpétuo e surreal, a tripulação do Octavius observou com crescente pavor como o sol começava a afundar cada dia mais perto do horizonte helado. As jornadas de luz encurtaram, os crepúsculos alongaram-se, pintando o céu e o gelo com cores fantasmagóricas e melancólicas, até que finalmente chegou um dia em que o sol não se levantou. Desceu sob o horizonte e não regressou. A noite polar havia começado. Com a escuridão chegou um novo nível de frio, um frio tão profundo e intenso que parecia penetrar não apenas a roupa e a pele, mas os ossos e a própria alma. O mundo exterior ao navio tornou-se um reino de escuridão impenetrável, um vazio negro salpicado unicamente pelo brilho frio das estrelas e, ocasionalmente, pela dança etérea e silenciosa da aurora boreal. As luzes do norte, com suas cortinas de luz verde, violeta e vermelha ondulando no céu, eram um espetáculo de uma beleza avassaladora, mas para os homens presos no Octavius, não eram um consolo, era um lembrete de seu isolamento, um espetáculo celestial indiferente ao seu sofrimento, a beleza de um mundo que os estava matando lentamente. A vida a bordo retirou-se por completo para debaixo do convés. O espaço vital reduziu-se aos confins claustrofóbicos do castelo de proa, do porão e das cabines, áreas mal iluminadas pelo brilho bruxuleante das lâmpadas de óleo de baleia. O racionamento tornou-se extremo. O combustível para os fogões era dosado com um cuidado quase religioso, e muitas vezes, os homens passavam horas tremendo em uma escuridão quase total para conservar as preciosas reservas. A monotonia tornou-se uma forma de tortura. Sem o ciclo do dia e da noite para estruturar o tempo, os dias fundiram-se em um pesadelo interminável e sem forma. As tarefas a bordo foram reduzidas ao mínimo indispensável: manter o navio livre do acúmulo de neve, verificar a integridade do casco e racionar as provisões. O resto do tempo era um vazio que cada homem tinha que preencher com seus próprios recursos, e estes logo se esgotaram. As conversas cessaram, as canções emudeceram. Os homens sentavam-se por horas em silêncio, envoltos em seus cobertores, perdidos em seus pensamentos, seus rostos mal visíveis na penumbra. O silêncio só era quebrado pelo som de uma tosse seca, o rangido do navio sob a pressão do gelo e o uivo do vento polar do lado de fora. A escuridão e o isolamento começaram a brincar com suas mentes. A privação sensorial os tornou propensos a alucinações. Alguns juravam ouvir vozes no vento, outros viam formas estranhas se movendo na periferia de sua visão. A paranoia se instalou. Velhas amizades foram desfeitas por suspeitas de que alguém estava roubando uma ração extra de biscoito ou um gole de rum. A fina camada de civilização e disciplina que o capitão havia lutado para manter começou a se desintegrar. A saúde física da tripulação deteriorou-se a um ritmo alarmante. Apesar das rações, a desnutrição era inevitável, e com ela veio seu temido companheiro,
O escorbuto. A falta de vitamina C, ausente em sua dieta de carne salgada e biscoitos, começou a causar estragos. As gengivas dos homens incharam e sangraram, seus dentes afrouxaram. Velhas cicatrizes abriram-se novamente e suas articulações incharam, causando uma dor atroz. A apatia e uma profunda fadiga os dominaram, fazendo com que o menor esforço fosse uma tarefa hercúlea. A isso somava-se a congelamento. Apesar das precauções, o frio insidioso encontrava uma maneira de atacar. Dedos das mãos e dos pés, narizes e orelhas tornavam-se brancos e serosos, insensíveis ao toque, as primeiras etapas da necrose. A morte começou a aparecer a bordo do Octavius, não chegou de forma rápida e violenta, mas de maneira lenta e sorrateira. O primeiro homem a morrer provavelmente sucumbiu a uma combinação de pneumonia e escorbuto. Sua morte foi um choque terrível para o resto. Realizaram um sombrio funeral no convés congelado, lendo uma passagem da Bíblia, enquanto o vento arrancava as palavras dos lábios do capitão. O corpo, envolto em uma rede com um peso, não podia ser sepultado no mar congelado. Deixaram-no no convés, onde congelou em questão de minutos, tornando-se uma estátua macabra, um lembrete constante de seu destino. Logo, houve mais mortes. Um a um, os homens começaram a sucumbir ao frio, à fome e ao desespero. O navio estava se tornando lentamente um necrotério. Para o capitão, este mergulho na escuridão era uma agonia pessoal. Cada morte era mais um peso em sua consciência, já sobrecarregada. Ele lutou para manter uma aparência de ordem, para continuar sendo o líder, mas a tarefa era sobre-humana. Ele passava a maior parte do tempo em sua cabine, estudando seus mapas inúteis como se contivessem algum segredo que pudesse salvá-los, ou escrevendo em sua bitácora, documentando o lento desmoronamento de seu mundo. Sua escrita, a princípio facular e profissional, provavelmente tornou-se mais pessoal, mais desesperada, uma confissão, um testamento, um grito silencioso na imensa solidão do Ártico. A presença de sua família era ao mesmo tempo sua única fonte de consolo e seu maior tormento. Sua esposa demonstrou uma força extraordinária, cuidando de seu filho, tentando criar uma aparência de normalidade em meio ao horror. Ela lia contos para o menino, cantava canções de ninar, protegendo-o da dura realidade de sua situação com o escudo de seu amor materno. Mas nem mesmo ela podia deter o avanço inexorável do frio e da fome. A criança, mais vulnerável que os adultos, foi provavelmente uma das primeiras a mostrar os sinais mais graves de desnutrição e escorbuto. Ver seu filho enfraquecer dia a dia, sem poder fazer nada para evitar, deve ter sido para o capitão e sua esposa uma tortura pior do que qualquer sofrimento físico próprio. A noite polar era mais do que uma ausência de luz, era uma ausência de esperança. Ela apagou o futuro, deixando apenas um presente interminável de sofrimento e um passado cheio de arrependimento. Os homens do Octavius não estavam apenas morrendo de frio e fome, eles estavam morrendo de desespero. Haviam sido abandonados pelo sol, pelo mundo e talvez sentiam pelo próprio Deus. O navio que um dia foi um símbolo da ambição e do poder humanos, agora era um monumento à sua fragilidade. Havia se tornado um túmulo flutuante, à deriva em um oceano de morte, esperando que o último de seus ocupantes exalasse seu último suspiro. A hierarquia social se dissolveu. Capitão, oficial, marinheiro, estas distinções perderam seu significado diante da presença niveladora da morte. Eram simplesmente um grupo de homens moribundos, unidos em seu trágico final. Na escuridão perpétua, rodeados pelos corpos congelados de seus companheiros, os sobreviventes esperavam sua vez. Alguns talvez rezaram, outros amaldiçoaram, e muitos provavelmente afundaram em uma apatia catatônica, um estado de indiferença em que o medo e a dor já não importavam. A longa noite polar foi o cadinho em que a lenda do Octavius foi forjada. Foi o período em que a vida se extinguiu, e o navio começou sua transformação de um navio tripulado para um sepulcro fantasmagórico. A descida à escuridão foi completa, e dessa escuridão, o Octavius nunca mais emergiria à luz do mundo dos vivos. Sua próxima etapa seria uma viagem silenciosa através da eternidade gelada.
No coração do silêncio e da escuridão que haviam tomado conta do Octavius, no epicentro da tragédia, encontrava-se a cabine do capitão. Este espaço que outrora fora o centro nevrálgico do navio, um lugar de comando e autoridade, havia se transformado em um santuário de dor e no cenário do ato final do drama humano a bordo. Aqui, cercado pelos fantasmas de suas decisões e pelas sombras de seus entes queridos, o capitão enfrentou seu fim. Seu último ato significativo não foi uma ordem ou uma luta, mas um gesto profundamente humano e solitário. Escrever o diário de bordo, aquele registro meticuloso e objetivo da viagem, tornou-se seu último confidente, a única testemunha da desintegração de seu mundo e de sua alma. Se pudéssemos ler suas páginas, não apenas a última entrada, mas todas as que ele escreveu durante a longa descida à escuridão, seríamos testemunhas de uma das crônicas mais dilacerantes da história marítima. As primeiras entradas da bitácora, escritas após ficarem presos, provavelmente manteriam um tom profissional e esperançoso. Ele anotaria a posição do navio, embora logo percebesse que era uma posição à deriva, as condições do gelo, a temperatura, o estado das provisões. Registraria as tentativas de libertar o navio, os esforços da tripulação, seus planos para sobreviver ao inverno. Ainda haveria em suas palavras um eco da autoridade do capitão, a crença de que ele podia controlar a situação, de que a ordem e a disciplina prevaleceriam. Mas à medida que a noite polar se abatia sobre eles e a morte começava a reclamar seus homens, o tom da bitácora inevitavelmente mudaria. A objetividade daria lugar à subjetividade. As anotações sobre o clima se misturariam com descrições do avanço do escorbuto. Os registros das rações de alimentos viriam acompanhados de listas dos falecidos. Hoje perdemos Jonathan Price, o carpinteiro. Um bom homem. Sua tosse finalmente silenciou. Deixamo-lo no convés junto aos outros. Podemos imaginar entradas que detalham a luta pela moral, os surtos de loucura, os atos de desespero e os raros momentos de compaixão. Ele escreveria sobre a aurora boreal, não como um fenômeno científico, mas como um fogo fantasmagórico no céu de um Deus silencioso. A bitácora se tornaria um diário íntimo, um espaço para expressar o medo, a culpa e o arrependimento que ele não podia mostrar aos homens que ainda dependiam dele. Ele confessaria sua arrogância, sua maldita ambição, como poderia ter chamado. Pediria perdão aos homens cujas vidas ele havia sacrificado no altar de sua glória, aos investidores cuja confiança ele havia traído, e, acima de tudo, à sua família, a quem ele havia arrastado para este inferno gelado. Seus escritos se tornariam uma conversa com a posteridade, com os hipotéticos resgatadores que ele esperava que um dia encontrassem seu testemunho. Ele queria que o mundo soubesse não apenas como morreram, mas ele queria deixar um registro de seu erro, para que servisse de advertência a outros que, como ele, se sentissem tentados pelo canto da sereia do desconhecido. A cena final na cabine é o ápice desta tragédia. O capitão está sentado à sua escrivaninha, a lâmpada a óleo projetando um círculo de luz trêmula na sala gelada. O frio é tão intenso que o hálito se condensa no ar. Perto dele, na cama, jazem os corpos imóveis de sua esposa e de seu filho. É possível que tenham morrido antes dele, e que ele próprio os tenha coberto com todos os cobertores que pôde encontrar, um último gesto de amor e proteção. Ou talvez estejam morrendo naquele mesmo momento, sua respiração cada vez mais fraca, e ele esteja escrevendo contra o tempo, tentando capturar seus últimos momentos antes que sua própria força o falhe. Seu filho jaz aninhado nos braços de sua mãe, uma imagem de inocência tragicamente profanada pelo ambiente. O capitão os olha, e a dor em seu coração deve ser um abismo sem fundo. Ele não é mais o capitão do Octavius, o audaz explorador. É apenas um homem que perdeu tudo o que amava. Com os dedos rígidos e desajeitados pelo frio, ele molha a pena no tinteiro. A tinta está espessa, quase congelada. Ele tem que aquecê-la com o calor de sua mão para que flua. E então, ele escreve a última entrada. 11 de novembro de 1772. Estamos presos no gelo há 17 dias. Nossa posição aproximada é longitude 60, o latitude 75 é. O fogo se extinguiu ontem, e minha esposa e meu filho já não sentem o frio. A tripulação restante, a frase fica inacabada.
O que o impediu de terminá-la? Talvez o frio finalmente paralisou seus dedos. Talvez a pena congelou completamente. Ou talvez em um momento de lucidez final, ele percebeu a inutilidade de continuar escrevendo. As palavras não podiam mais mudar nada. A história havia terminado. O silêncio da cabine tornou-se absoluto. O capitão permaneceu sentado em sua cadeira, com a pena na mão, seu olhar fixo no papel. E assim, nessa postura, o frio o reclamou. A vida desvaneceu-se de seu corpo, mas o abraço do gelo preservou, congelando-o nesse último ato de testemunho. Ele se tornou, como seu navio, uma cápsula do tempo, uma estátua de arrependimento congelada para a eternidade. O último manuscrito, aquela bitácora encontrada 13 anos depois, é o coração do mistério do Octavius. É a voz que fala da sepultura, a ponte que conecta o mundo dos vivos com o destino dos perdidos. Sem ela, o Octavius seria simplesmente outro navio fantasma. Uma história sem explicação, mas a bitácora lhe dá contexto, lhe dá um nome, uma data, uma localização. Diz-nos que a ambição do capitão o levou às portas do Ártico. Confirma-nos que ficaram presos. E o mais importante, dá-nos a chave para o aspecto mais inexplicável da lenda. A última posição registrada, long 260, oeste, latitude 75, norte. Um ponto perto de Point Barrow, Alasca, no extremo noroeste do continente americano. Quando Herald encontrou Octavius 13 anos depois, estava na costa da Groenlândia, no lado oposto do Ártico. A implicação é assombrosa e assustadora. Depois que o último homem a bordo morreu, o Octavius, o navio fantasma, continuou sua viagem. Preso na deriva da calota polar, arrastado pelas correntes oceânicas, o navio completou a viagem que sua tripulação não pôde. Navegou sem leme, sem velas, através do coração da passagem do noroeste, uma cripta flutuante pilotada pelas forças da natureza. Emergiu no Atlântico Norte, tendo alcançado postumamente o objetivo de seu capitão. O último manuscrito não é apenas o final da história da tripulação, é o começo da lenda do navio. Transforma uma história de fracasso humano em uma história de sucesso fantasmagórico. É o testamento que prova que a ambição do capitão, embora fatal para ele e seu povo, não foi de todo em vão de uma perspectiva puramente geográfica. A passagem existia, e seu navio, sua tumba, foi o primeiro a demonstrá-lo. O capitão, congelado em sua escrivaninha, tornou-se o cronista de sua própria tragédia, e sem saber, o profeta de seu próprio e macabro triunfo. Sua pena, silenciada pela morte, escreveu o epílogo mais estranho e duradouro da era da exploração. Após o último suspiro exalado na cabine do capitão, um silêncio de uma profundidade insondável tomou conta do Octavius. Não era mera ausência de som, mas um silêncio primordial. O silêncio do cosmos que envolvia o navio e sua tripulação congelada em um sudário de quietude absoluta. O drama humano havia concluído. O Octavius, despojado da vida e da vontade que o haviam impulsionado, deixou de ser uma criação humana para se tornar um objeto natural, uma extensão da paisagem gelada que o aprisionava. Assim começou a segunda fase de sua existência, uma odisseia póstuma de 13 anos através do coração do Ártico, uma viagem silenciosa que é, em muitos sentidos, mais misteriosa e assombrosa do que a tragédia de sua tripulação. Preso firmemente na calota polar, o Octavius tornou-se um passageiro da corrente transpolar, uma das grandes correias transportadoras oceânicas do planeta. Esta corrente, um movimento massivo e lento de gelo e água, flui da costa da Sibéria e do Alasca, cruza o Polo Norte e finalmente emerge no Atlântico Norte, através do Estreito de Fram, entre a Groenlândia e Svalbard. O navio, agora um navio fantasma no sentido mais literal, iniciou esta viagem de milhares de quilômetros, uma travessia que nenhum navio tripulado havia conseguido antes. O tempo, para o Octavius, perdeu seu significado. Não era mais medido em vigias, refeições ou pores do sol, mas no ciclo lento e inexorável das estações árticas. A cada ano, a longa noite polar descia, submergindo o navio em meses de escuridão e frio extremo. Então,
o sol retornava, trazendo consigo um dia perpétuo, que, no entanto, não era quente o suficiente para libertar o navio de sua prisão de gelo. A calota polar podia derreter-se parcialmente na superfície durante o breve verão, formando lagoas de um azul intenso sobre o gelo, mas sua aderência ao casco do Octavius permanecia firme. Durante estes 13 anos, o navio transformou-se em uma cápsula do tempo perfeita. O frio intenso do Ártico agiu como um conservante quase perfeito, detendo os processos de decomposição. Os corpos da tripulação, congelados nas posturas em que a morte os havia surpreendido, mantiveram-se em um estado de preservação macabra. O marinheiro no posto de vigia, com sua expressão de horror, a mulher em sua cabine, congelada no ato de costurar, e, claro, a cena central na cabine do capitão, o homem em sua escrivaninha, sua esposa e filho na cama, não apodreceram, mumificaram-se pelo frio. Tornaram-se estátuas de gelo, um diorama assustador dos últimos momentos da vida a bordo. O navio mesmo também foi preservado. Embora as velas expostas aos ventos árticos resgaram-se e se tornaram farrapos que ondulavam como bandeiras fantasmagóricas, a estrutura de madeira do casco e dos mastros manteve-se notavelmente intacta. A camada de geada e neve que cobria tudo agia como um escudo protetor contra os elementos. No interior, tudo permaneceu como seus ocupantes haviam deixado. Os pratos na cozinha, as ferramentas na oficina, os objetos pessoais nos baús dos marinheiros. O tempo havia parado em 11 de novembro. Podemos imaginar a viagem do Octavius de uma perspectiva quase geológica. Flutuando lentamente, às vezes, apenas alguns quilômetros por dia, movia-se com a majestosa lentidão de uma geleira. Passou por cima do Polo Norte geográfico, um feito que os exploradores vivos não alcançariam até mais de um século depois. Navegou por cima de cadeias montanhosas submarinas e planícies abissais que nenhum olho humano havia visto. Foi testemunha de 13 ciclos de auroras boreais, de 13 verões de sol da meia-noite. Foi um observador silencioso da vida selvagem do Ártico. Ursos polares curiosos poderiam ter se aproximado do estranho objeto de madeira preso em seu domínio, farejando o casco antes de continuar seu caminho. Manadas de narvais, os unicórnios do mar, poderiam ter nadado sob sua quilha. Aves árticas poderiam ter pousado em seus mastros gelados. Para o ecossistema do Ártico, o Octavius era simplesmente uma anomalia, um pedaço de madeira à deriva, despojado de seu propósito e de sua humanidade. Este período de deriva silenciosa levanta perguntas fascinantes. O navio sofreu danos durante este tempo? É quase certo. A pressão do gelo é uma força colossal. É provável que o casco tenha sofrido tensões constantes, que algumas vigas tenham se partido, que pequenas vias de água tenham se aberto e congelado instantaneamente. Talvez o leme tenha sido arrancado pelo gelo. O navio não estava navegando, estava sendo transportado como um tronco em um rio. Não precisava estar em perfeito estado para completar sua viagem. Só precisava flutuar. A conclusão da passagem do Noroeste pelo Octavius é uma das maiores ironias da história da exploração. O capitão, em sua busca pela glória, havia falhado e morrido. Mas seu navio, sua tumba, teve sucesso. Ele alcançou o objetivo geográfico precisamente porque estava desprovido de vida humana. Uma tripulação viva teria lutado contra o gelo, teria tentado forçar um caminho e provavelmente teria sido destruída no processo. O Octavius sobreviveu porque se rendeu, deixou-se levar, tornou-se um com o gelo, e foi o próprio gelo que o guiou através do labirinto. É uma poderosa metáfora sobre a relação entre a humanidade e a natureza. A vontade humana, com sua pressa e sua arrogância, esbarrou no poder do Ártico. A passividade e a rendição a uma força maior foi o que finalmente permitiu a passagem. A natureza, tendo derrotado os homens, completou sua tarefa por eles, como se quisesse demonstrar que o caminho existia, mas apenas em seus próprios termos. Após mais de uma década no coração gelado do planeta, a calota de gelo que continha o Octavius começou a se romper à medida que se aproximava das águas mais quentes do Atlântico. Grandes placas de gelo se separaram, e um dia, o Octavius flutuou livre pela primeira vez em 13 anos. Agora era um verdadeiro navio fantasma,
à deriva em águas abertas. Suas velas esfarrapadas mal podiam capturar o vento, e seu casco estava coberto por uma espessa camada de gelo e geada que lhe dava uma aparência espectral. Sua tripulação silenciosa permanecia em seus postos congelado. Foi neste estado que começou a derivar para o sul, ao longo da costa da Groenlândia, entrando novamente nas rotas de navegação humanas. O navio fantasma, após sua longa estadia no outro mundo, estava prestes a retornar ao mundo dos vivos. Sua viagem silenciosa estava prestes a ser interrompida. Havia se tornado uma lenda, antes de ser descoberto, uma anomalia no tempo, um relicário de uma tragédia esquecida que flutuava em direção a um encontro que o catapultaria para a imortalidade do folclore marítimo. Os 13 anos de deriva não são apenas um epílogo da história da tripulação, mas um capítulo central na lenda do navio. É o período que o eleva de um simples naufrágio a um mistério profundo e duradouro. É a prova da assombrosa façanha póstuma que desconcertaria gerações e que asseguraria que o nome do Octavius fosse sussurrado com uma mistura de terror e espanto nos portos de todo o mundo. A viagem havia terminado, mas a história estava prestes a ser descoberta. Em 11 de outubro de 2022, o baleiro Herald navegava nas águas gélidas e perigosas da costa ocidental da Groenlândia. Era uma embarcação robusta e funcional, com o casco manchado pela gordura e pelo sangue de inúmeras caçadas. Sua tripulação era composta por homens duros e pragmáticos, acostumados aos perigos do Ártico e à brutalidade de seu ofício. Seu mundo era um de arpões, gelo e a busca incessante pelas grandes baleias francas cuja gordura iluminava as cidades da Europa. Naquele dia, o céu estava baixo e cinzento, e uma névoa fria se agarrava à superfície de um mar salpicado de icebergs. A atmosfera era de uma calma tensa, atípica de uma caçada infrutífera. Os homens estavam em seus postos, seus olhos perscrutando o horizonte não em busca de terra, mas do jato característico que denuncia a presença de uma baleia. Foi então que o vigia do cesto da Gávea, um jovem de vista aguçada chamado Angus, gritou. Mas ele não gritou, aí sopra, a chamada que todos esperavam. Ele gritou, navio à vista. A reação inicial no convés foi de incredulidade. Eles estavam longe das rotas comerciais habituais. A presença de outro navio nessas águas desoladas era altamente improvável. O capitão do Herald, um homem chamado Warren, subiu a ponte com seu catalejo. A princípio, ele pensou que era uma ilusão de ótica, um truque da névoa ou talvez um iceberg de forma estranha. Mas à medida que ajustava o foco, uma silhueta inconfundível tomou forma na bruma. Os 3 mastros de uma escuna ou um brig, mas de um tipo que ele não via há anos. Era um design mais antigo, mais pesado. A nau parecia estar à deriva, sem um rumo claro, suas velas pendendo em farrapos como teias de aranha. À medida que o Herald se aproximava com cautela, a estranheza da visão se intensificava. O navio desconhecido estava coberto por uma camada antinatural de geada e gelo, que brilhava fracamente sob a luz cinzenta. Não havia sinais de vida a bordo, não havia fumaça saindo da chaminé da cozinha, nem figuras no convés, nem resposta aos seus chamados. O silêncio que emanava da nau era absoluto e desconcertante. A tripulação do Herald reuniu-se na amurada, observando a cena com uma mistura de curiosidade e um crescente temor. Eram homens supersticiosos, como a maioria dos marinheiros, e as histórias de navios fantasmas, como o lendário holandês voador, faziam parte de seu folclore. E este navio, com sua aparência decrépita e seu silêncio sepulcral, encaixava-se perfeitamente nessas lendas. Que diabos é isso? Murmurou o primeiro oficial, baixando seu próprio catalejo com o rosto pálido. Parece ter saído do próprio inferno de Davy Jones. O capitão Warren, embora também inquieto, era um homem prático. Poderia ser um navio abandonado, talvez com uma carga valiosa que pudesse ser resgatada, ou, mais provavelmente, uma nau que havia sofrido uma tragédia, cuja tripulação poderia precisar de ajuda desesperadamente. O código não escrito do mar exigia que eles investigassem. Preparem um bote, ordenou, sua voz mais firme do que ele se sentia. Iremos dar uma olhada. 4 homens comigo,
e tragam armas, por via das dúvidas. A decisão foi recebida com hesitação. Ninguém queria ser o primeiro a abordar aquela aparição fantasmagórica. O ar em volta do navio desconhecido parecia mais frio, mais pesado. Mas uma ordem era uma ordem. Um bote foi baixado à água, e o capitão, seu primeiro oficial e outros 3 marinheiros remaram em direção ao misterioso navio. À medida que se aproximavam, puderam ver os detalhes com mais clareza, e cada detalhe aumentava sua inquietação. O nome na popa estava quase apagado pelo gelo e pelo tempo, mas com esforço puderam decifrá-lo. Octavius. Londres. O nome não lhes dizia nada. A pintura do casco estava rachada e descascada, e a madeira parecia estranhamente bem conservada sob a camada de gelo como se tivesse sido congelada. As cordas do aparelho estavam rígidas pela geada, e os farrapos das velas moviam-se perigosamente com a brisa, o único movimento em toda a nau. Ao chegar ao lado do Octavius, chamaram novamente. "A bordo? Há alguém aí?" Apenas o eco de suas próprias vozes e o suave bater da água contra o casco responderam. Com o mau pressentimento que lhes havia se instalado no estômago, lançaram um gancho de abordagem, e o primeiro oficial, o mais corajoso, o mais temerário do grupo, trepou pela escada de corda e saltou para o convés do Octavio. Os homens no bote prenderam a respiração, esperando. Após um longo momento, o oficial reapareceu na amurada. Seu rosto estava branco como a neve. "Meu Deus!" sussurrou, sua voz trêmula. "Vocês têm que ver isso." Mas, preparem-se. O capitão Warren foi o próximo a subir, seguido pelos outros. O que encontraram no convés do Octavio superava seus piores pesadelos e as mais sombrias lendas marinhas. O convés estava coberto por uma espessa camada de neve e gelo, mas sob ela, a cena era de um horror paralisante. Não era um navio abandonado. Estava tripulado, mas sua tripulação estava morta. E não morta de forma ordinária. Estavam congelados. Perto do leme, encontraram o corpo de um homem, sua mão ainda agarrada à roda. No posto de vigia, outro marinheiro estava congelado, seus olhos abertos em uma expressão de terror perpétuo. Sua boca aberta como se estivesse prestes a gritar um aviso que nunca chegou. Espalhados pelo convés havia mais corpos, todos perfeitamente preservados pelo frio, todos congelados no meio de suas últimas ações. Era como se o tempo tivesse parado em um instante de pânico e morte. O encontro entre o Herald e o Octavius foi um choque de 2 mundos. O mundo dos vivos, representado pelos pragmáticos baleeiros, colidiu com o mundo dos mortos, um mundo congelado no tempo. Para a tripulação do Herald, o Octavius não era apenas um navio, era um portal para um passado terrível, um mensageiro de um destino que todos eles temiam. A curiosidade inicial havia se transformado em um horror primordial. Eles se moviam pelo convés em silêncio, com os passos abafados pela neve, como se estivessem profanando um túmulo. Cada nova descoberta era um golpe à sua sanidade. Eles perceberam que não estavam simplesmente em um navio com uma tripulação morta. Estavam em uma cripta flutuante, um monumento a uma catástrofe de uma magnitude que não podiam compreender. O capitão Warren, apesar do medo que o dominava, sabia que tinha que descobrir o que havia acontecido. A resposta, se existisse, deveria estar debaixo do convés. Com o coração batendo forte no peito, dirigiu-se à escotilha que levava às cabines, sem saber que o maior horror, e a chave de todo o mistério, o esperava na escuridão gelada abaixo. O encontro inesperado nas águas da Groenlândia não foi apenas a descoberta de um navio perdido, foi a descoberta de uma lenda. O olhar do Herald, ao pousar sobre o Octavius, resgatou a história do esquecimento e a lançou ao reino da imortalidade. Os baleeiros, em sua busca por monstros marinhos, haviam encontrado algo muito mais aterrorizante, um espelho de sua própria mortalidade, um testemunho do poder do Ártico e o mistério que os perseguiria pelo resto de suas vidas. A porta do túmulo havia se aberto, e agora, os vivos deviam caminhar entre os mortos. A descida sob o convés do Octavius foi uma viagem a outro mundo, uma descida ao inferno gelado. Se o convés era uma cena de horror, os interiores do navio eram um museu da desesperança congelada. O capitão Warren e seu pequeno grupo de abordagem desceram pela escada,
suas botas ressoando com um som oco na madeira gelada. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelos fracos raios de luz que se infiltravam pelas escotilhas cobertas de neve e pelo brilho da única lanterna que carregavam. O ar era gélido, imóvel, estranhamente puro, desprovido dos cheiros habituais de um navio. Alcatrão, comida, suor, só cheirava a frio. A primeira coisa que encontraram foi o alojamento da tripulação, o castelo de proa. A cena que os recebeu gelou o sangue em suas veias. Cerca de 20 homens jaziam em suas redes ou no chão, envoltos em cobertores esfarrapados. Não estavam dormindo, estavam mortos, congelados em seus últimos momentos de agonia. Alguns estavam encolhidos em posição fetal, como se tentassem conservar o último vestígio de calor corporal. Outros jaziam de costas, com os olhos vítreos ficos no teto escuro. Seus rostos estavam emaciados, suas peles pálidas e translúcidas, esticadas sobre os ossos. Era um exército de esqueletos cobertos de pele. A quietude do lugar era o mais aterrorizante. Não havia sinais de luta, nem de violência. Apenas a evidência de uma morte lenta e silenciosa, uma rendição gradual ao frio e à fome. Era uma paz antinatural. A paz de um cemitério. Avançando com uma mistura de terror e uma sombria determinação, os homens do Herald exploraram o resto do navio. Cada porta que abriam revelava uma nova vinheta do fim do Octavius. Na cozinha, encontraram o cozinheiro caído sobre sua mesa de trabalho, uma faca ainda em sua mão, como se estivesse prestes a cortar a última ração de carne salgada. Em uma pequena cabine, uma mulher jovem, provavelmente a esposa de um dos oficiais, estava sentada em uma cadeira, com um trabalho de costura em seu colo, seus dedos congelados ao redor da agulha. Sua expressão era de uma profunda melancolia. Parecia ter aceitado seu destino com uma tranquila resignação. O navio inteiro era uma instantânea tridimensional da morte. A tripulação do Octavius não havia morrido. Havia sido suspensa. O frio extremo os havia transformado em estátuas, preservando para sempre o instante de seu falecimento. Esta preservação era o que tornava a cena tão profundamente perturbadora. Não eram cadáveres em decomposição, o que teria sido horrível, mas compreensível. Eram figuras humanas quase perfeitas, presas em um âmbar de gelo, o que lhes dava uma qualidade surreal e fantasmagórica. Os homens do Heraldo sentiam-se como intrusos, profanadores de um santuário sagrado e terrível. Falavam em sussurros, como se tivessem medo de acordar os mortos. Finalmente, chegaram à porta da cabine do capitão. Havia uma sensação de finalidade naquela porta, como se soubessem que atrás dela encontrariam o coração do mistério. O capitão Warren respirou fundo e empurrou a porta, que se abriu com um rangido de dobradiças geladas. A cena que se revelou no interior era a mais impactante de todas, uma imagem que ficaria gravada a ferro em suas memórias para sempre. A cabine estava imaculadamente arrumada, como se seu ocupante tivesse acabado de sair. E de certo modo, assim era. No centro da sala, sentado a uma grande escrivaninha de carvalho, encontrava-se o capitão do Octavius. Ele estava reto em sua cadeira, com uma pena na mão, pairando sobre um diário de bordo aberto. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada, como se estivesse refletindo sobre a próxima palavra que iria escrever. Ele usava seu uniforme de capitão, e seu rosto, embora pálido e congelado, conservava uma expressão de intensa concentração e uma profunda tristeza. Parecia um homem de cera, uma figura de um realismo aterrorizante. Não era apenas um corpo, era a encarnação da responsabilidade e do fracasso, congelado no ato de documentar sua própria tragédia. O ar na sala era tão frio que queimava os pulmões. Sobre uma cama em um canto da cabine, sob uma pilha de cobertores, havia duas formas menores. Com o coração apertado, o primeiro oficial aproximou-se e levantou suavemente um canto dos cobertores. Era uma mulher, a esposa do capitão, e em seus braços, aninhado contra seu peito, havia uma criança pequena. Estavam abraçados em um último gesto de amor e proteção, seus rostos serenos, como se estivessem dormindo. De todas as visões de horror que haviam testemunhado, esta foi a que finalmente quebrou a compostura dos rudes baleeiros. Era uma imagem de uma intimidade
e uma tragédia tão profundas que transcendia o horror para se tornar algo insuportavelmente comovente. Foi então que o capitão Warren notou o diário de bordo sobre a escrivaninha. Era o único objeto que parecia oferecer uma explicação, uma voz em meio ao silêncio da morte. Com mãos trêmulas, ele o pegou. O livro estava rígido pelo frio e as páginas eram frágeis como cristal. Ele o abriu com cuidado e leu a última entrada, escrita com uma caligrafia clara, mas que ia enfraquecendo no final. 11 de novembro de 1762, ele leu a data, a posição, a menção de que o fogo havia se extinguido e a frase dilacerante sobre sua família. E então, a frase inacabada. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma maneira terrível. A data, 1762. 13 anos haviam se passado. 13 anos, este navio havia estado à deriva, tripulado por cadáveres por 13 anos. A compreensão da escala de tempo da tragédia foi quase tão impactante quanto a visão dos corpos. A posição registrada na bitácora perto do Alasca confirmou o impossível. O navio havia cruzado o Ártico após a morte de sua tripulação. O medo que os homens do Herald haviam sentido até então transformou-se em um terror puro e supersticioso. Este não era um lugar para os vivos. Era um lugar amaldiçoado, um navio assombrado que havia navegado do além. A necessidade de escapar tornou-se avassalador. Já não pensavam em salvamento ou em riquezas. Só queriam voltar para a segurança de seu próprio navio, para o mundo dos vivos, e deixar esta cripta flutuante à sua sorte. O capitão Warren, apesar do terror que sentia, teve a presença de espírito para pegar o diário de bordo. Era a única prova do que haviam encontrado, o único objeto que podia dar testemunho da história do Octavius. Com aquele último ato, eles se viraram e fugiram. Subiram ao convés, sem olhar para trás para os rostos congelados, saltaram para o bote e remaram com todas as suas forças em direção ao Herald, como se o próprio diabo os estivesse perseguindo. A cripta flutuante, com sua tripulação silenciosa, foi abandonada mais uma vez à solidão do oceano, mas seu segredo já não estava salvo. Havia sido descoberto, e sua história estava prestes a começar sua jornada pelo mundo dos vivos, uma história de horror e mistério congelada no tempo. O regresso ao Herald foi como despertar de um pesadelo. Os homens que tinham abordado o Octavius subiram para seu próprio navio, com os rostos pálidos e os olhares perdidos, e desabaram no convés, tremendo incontrolavelmente. O resto da tripulação os rodeou, ávidos por respostas, mas no início, só conseguiram balbuciar fragmentos incoerentes sobre o frio, os corpos e o silêncio. O capitão Warren, agarrando o diário de bordo gelado como se fosse uma relíquia sagrada, trancou-se em sua cabine. Precisava de tempo para processar a enormidade do que tinha testemunhado e lido. O terror inicial deu lugar a uma ordem imediata e visceral. Levem âncoras, içem as velas, tirem-nos daqui. Não houve objeções. Cada homem a bordo do Herald sentia um desejo primordial de colocar a maior distância possível entre eles e o navio fantasma. Enquanto o Herald se afastava, o Octavius permaneceu imóvel, uma silhueta escura e ominosa que foi lentamente engolida pela névoa, desaparecendo da vista como se nunca tivesse existido. Mas sua imagem e sua história ficaram gravadas a fogo na mente de todos os que o viram. A viagem de regresso do Herald foi sombria. A camaradagem habitual foi substituída por um silêncio tenso. Os homens que tinham estado no Octavius eram agora homens marcados, separados do resto pela experiência que tinham partilhado. À noite, os seus pesadelos eram povoados de rostos congelados e cabines escuras. A história do que encontraram foi contada em sussurros no convés, crescendo e adornando-se a cada relato, como costumam fazer as histórias de marinheiro. O navio não só estava tripulado por mortos, diziam alguns, mas estava amaldiçoado, pilotado pelos fantasmas de sua tripulação, condenado a navegar pelos mares para sempre. Quando Herald finalmente regressou ao porto, a história do Octavius espalhou-se como pólvora. A princípio foi recebida com ceticismo, como mais um conto de marinheiros exagerado pelo grog e pelo isolamento. Mas o diário de bordo era uma prova tangível. Foi examinado pelas autoridades do almirantado,
que confirmaram a antiguidade do navio e a veracidade da última entrada. A história deixou de ser um conto para se tornar um facto documentado, embora um que desafiasse toda a explicação racional. Assim nasceu a lenda imperecível do Octávio. Tornou-se uma das histórias de navios fantasmas mais famosas e duradouras, não só pela sua natureza macabra, mas pelo desconcertante mistério que apresentava. O aspecto central deste mistério, o que tem fascinado e frustrado os estudiosos durante séculos, é o feito póstumo do navio. Como pôde um navio sem tripulação, à deriva, completar com sucesso a traiçoeira passagem do Noroeste? A ciência moderna pode oferecer uma explicação parcial. A deriva da calota polar. É plausível que o navio, preso no gelo, fosse transportado passivamente através do Ártico. No entanto, esta explicação, embora lógica, não retira poder à história. Pelo contrário, acrescenta-lhe uma camada de ironia cósmica. A natureza, que tinha sido a perdição da tripulação, tornou-se a salvação do navio, guiando-o através da mesma rota que os seus ocupantes não puderam conquistar. A lenda do Octavius perdura porque opera em vários níveis. No seu nível mais básico, é uma história de fantasmas de primeira ordem, uma narrativa gótica de horror em alto mar que provoca um arrepio primordial. A imagem do capitão congelado em sua escrivaninha, com a pena na mão, é uma das mais potentes e evocativas de todo o folclore marítimo. Num nível mais profundo, é uma poderosa fábula moral sobre a híbris humana. A história do capitão do Octavius é um aviso clássico sobre os perigos da ambição desmedida e da arrogância de acreditar que podemos dominar a natureza. Ele desafiou o desconhecido, apostou a vida de seu povo pela glória pessoal e pagou o preço mais alto. O Octavius tornou-se um monumento ao seu fracasso, um lembrete de que há forças no universo muito maiores e mais antigas do que as aspirações humanas. É uma lição de humildade escrita em um casco de madeira e uma tripulação congelada. Além disso, a história do Octavius é um testemunho da era da exploração e dos imensos sacrifícios que isso implicou. Nos lembra de uma época em que o mapa do mundo ainda tinha espaços em branco e os marinheiros arpavam para o desconhecido com pouco mais que coragem, habilidade e mapas imperfeitos. Cada navio que zarpava era uma aposta, e muitos, como Octavius, nunca mais voltaram. Sua história honra a memória desses inúmeros marinheiros anônimos que pereceram na busca do conhecimento e do comércio, cujas histórias nunca foram contadas. O destino final do Octavius é desconhecido, o que contribui para sua aura mítica. Após seu encontro com o Erdaur, nunca mais foi visto. Desvaneceu-se novamente no oceano, levando consigo sua tripulação silenciosa. Afundou-se finalmente em uma tempestade, ficou encalhado em uma costa desolada, ou, como sugere a lenda, continua navegando pelos mares, uma aparição gelada, vista apenas nos momentos que antecedem uma tempestade, um aviso para os marinheiros de que devem respeitar o poder do mar. Essa ambiguidade é essencial para sua sobrevivência como lenda. O mistério resolvido perde seu poder. O Octavius, ao permanecer perdido, permanece eterno. Seu legado perdura na cultura marítima e além, inspirou poemas, canções, contos e, sem dúvida, os pesadelos de muito. É um arquétipo, o navio fantasma por excelência, porque sua história contém todos os elementos necessários, uma tragédia humana, um mistério insolúvel e um toque do sobrenatural. É uma história que nos obriga a confrontar os limites de nosso conhecimento e a fragilidade da nossa existência. Nos lembra que, apesar de toda a nossa tecnologia e nossa ciência, o mundo continua sendo um lugar vasto, misterioso e, às vezes, aterrorizante. O Octavius não é mais um navio de madeira e lona. É uma ideia, um símbolo. É o símbolo da ambição que se transforma em tragédia, da viagem que se transforma em uma deriva eterna e do silêncio que fala mais alto do que qualquer grito. Sua lenda imperecível navega nos oceanos de nossa imaginação, uma cripta flutuante que transporta não apenas sua tripulação congelada, mas também nossas perguntas mais profundas sobre a vida, a morte e o vasto e indiferente universo em que navegamos. A história não termina com o navio afundando, termina com o navio desaparecendo, deixando-nos com a inquietante sensação de que ele ainda está lá fora, em algum lugar,
um guardião silencioso de um segredo que nunca será completamente revelado.